Saudações, pessoal. Vamos iniciar o desenvolvimento da nossa disciplina, Sistema de Comando de Incidentes. Sou o Tenente Coronel Flauber. Sou aspirante 2006, fiz o CAO, ou seja, pós-graduação em Gerenciamento de Segurança Pública no ano 2012. Tive a oportunidade de realizar outras duas pós-graduações, né? Uma em Gestão Pública no ano 2020 e a outra em Segurança Institucional no ano 2022. Estou atualmente lotado na Justiça Federal na Paraíba, onde exerço a função de supervisor de segurança, isso desde março de 2019. Os objetivos da disciplina são apresentar conceitos, definições e princípios históricos, do sistema de comando de incidentes, descrever estruturas e funções do sistema de comando de incidentes, elencar principais instalações aplicáveis ao sistema de comando de incidentes, apresentar os formulários utilizados no sistema e, por fim, apresentar um exemplo, uma ocorrência modelo de gerenciamento utilizando a ferramenta do sistema de comando de incidentes. A carga horária segue a ementa da disciplina. Utilizaremos como referências bibliográficas o manual do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, inclusive o link deixarei disposto na plataforma para facilitar o acesso, a pesquisa e o estudo. A metodologia envolve aulas EAD, e serão aplicadas duas avaliações. Uma delas, após cada instrução, vai ter um questionário simples, os senhores irão responder, e, por fim, uma prova individual, certo? Pois bem, vamos elencar conceitos que são fundamentais para nossa disciplina. Técnica se refere ao conjunto de métodos e processos próprios de determinada atividade, ou seja, são habilidades individuais a serem utilizadas para atingir o objetivo, ou os objetivos, Irei exemplificar a técnica com alguns casos. Primeiro, temos aqui o tetraedro do fogo. Sabemos que se nós removermos o calor do material em combustão, nós utilizamos a técnica de resfriamento. Se nós impedirmos o contato do comburente com o material combustível, estamos realizando a técnica de abafamento. Se nós impedirmos ou removermos o material combustível, nós estamos realizando o isolamento. Pois bem, no combate a incêndio existem várias outras técnicas, mas eu estou elencando aqui técnica de extinção de incêndios, Pois bem, no APH, eu poderia elencar aqui técnica de contenção de hemorragia. No ambiente pré-hospitalar, temos a compressão local, compressão direta, a elevação do membro, a compressão indireta, certo? No ambiente hospitalar eu teria outras, como a sutura, cauterização, enfim. Mas aqui no ambiente pré-hospitalar eu disponho dessas técnicas. Inclusive posso utilizar técnicas combinadas, compressão direta e a compressão indireta. Compressão direta e elevação do membro, enfim. Já no salvamento aquático, nessa fase do salvamento aquático, o reboque, observe que o guarda-vida está fazendo uma pegada chamada axila, ombro-axila, melhor dizendo. Ombro-axila. O braço passa primeiramente no ombro, depois pela axila. Mas ele poderia utilizar outra técnica, axila-axila. Poderia fazer axila-nuca, certo? Qual é a técnica correta aqui nesse caso do salvamento aquático? Qualquer uma delas. Será a que for mais confortável para o guarda-vida conforme a compleição física aqui da vítima. De forma que o guarda-vida consiga resgatá-lo, rebocá-lo, mantendo as vias aéreas fora da água. Correto? Já
no combate a incêndio, nem toda técnica convém. A técnica de combate a incêndio, né, de extinção de incêndio, vai estar direcionada e relacionada com o tipo de incêndio. As técnicas de resfriamento são voltadas para materiais combustíveis da classe A, como os senhores sabem. Materiais que queimam em superfície e profundidade, deixando resíduo. Mas eu não posso utilizar o resfriamento como, por exemplo, o material da classe C, materiais elétricos energizados. Nem tampouco materiais da classe K, óleos e gorduras em combustão, né? Então, em alguns casos, esse conjunto de métodos próprios de determinada atividade, como ela visa sempre, né, atingir o objetivo, em alguns casos as técnicas não são adequadas, como por exemplo a água no material da classe K ou material energizado. Eu preciso utilizar a técnica adequada justamente para se atingir o objetivo, certo? Então, dentro da nossa área de atuação, nós teremos várias técnicas aplicáveis e todas elas visam sempre atingir um objetivo, certo? Pois bem, nessa palavra objetivo, ela vai permear todo o nosso estudo, a disciplina, certo? Sempre que nós falarmos a palavra objetivos, devemos relacionar a palavra o que fazer, certo? O objetivo está relacionado a o que fazer. E por que estou dizendo isso? Porque tática, sempre que nós falarmos durante nosso estudo, estaremos relacionando a quem, onde e quando fazer, certo? Sempre com a finalidade de se atingir o objetivo, certo? Ou seja, o objetivo é o que fazer, certo? Tática é atribuir quem, onde e quando fazer. É muito comum nós ouvirmos essa palavra tática, disposição tática, no futebol, certo? Um time está jogando pelo empate, ele utiliza uma disposição tática, uma formação tática na defensiva, ou jogando nos contra-ataques. Outro time que está precisando do resultado, ele precisa de uma formação, de uma disposição tática mais ofensiva. Mas essa palavra tática, ela está no nosso dia a dia sempre, porque nós precisamos sempre atribuir quem, onde e quando, certo? Irá realizar determinadas tarefas com o fim de atingir objetivos, certo? Seja ele de combate a incêndio, de atendimento hospitalar, nossas tarefas estão sempre divididas, certo? Pois bem, já a estratégia se relaciona sempre com a palavra como. Então, objetivo, o que fazer, tática, onde, quem, quando, estratégia, como alcançar o objetivo em planos específicos. É bem comum nós percebermos no mundo corporativo, não é exclusividade da nossa corporação, né, da nossa instituição. As instituições, em geral, utilizam planejamento estratégico. É como alcançar os objetivos. O planejamento estratégico estabelece o que a instituição deseja alcançar, o que ela deseja ser, certo? E também como ela vai fazer para chegar a esse objetivo, certo? Então, estratégia está sempre relacionada a como, certo? Pois bem, dando continuidade, iremos relembrar aqui outro conceito importante, que são as zonas de trabalho. A zona quente ou zona de exclusão é uma zona de risco elevado, com acesso controlado, destinada à execução de atividades de salvamento, combate a incêndio, em que é permitida apenas a presença de bombeiros e pessoal especializado com o uso de EPI completo, certo? E essa zona tem acesso controlado, certo? Porque por conta justamente do risco. A zona morna é uma zona de estabelecimento de socorro. É um espaço necessário à movimentação, né, e deslocamento de recursos.
bem como abastecimento de água, transporte de feridos. Por fim, a zona fria é uma zona de suporte, uma área sem risco. Dentro da ferramenta do sistema de comando de incidentes, nós iremos tratar de uma série de instalações: posto de comando, área de espera, área de concentração de vítimas. Todas essas instalações devem ser estruturadas, montadas, estabelecidas na zona fria, uma zona sem risco, certo? Pois bem, agora tratando dos recursos. Recursos são meios que a administração possui para produzir e manter seus processos funcionando. Então vamos classificar esses recursos. Esses recursos podem ser classificados quanto à quantidade ou composição e quanto ao estado no incidente. Quanto à quantidade, ele pode ser recurso único, que é o equipamento e seu complemento pessoal, que pode ser designado para o incidente, para uma finalidade específica, certo? Aqui como exemplo a gente foi elencado uma AR, certo? Então essa AR com seu complemento em pessoal, ela é um recurso único, certo? Ela não tendo o seu complemento pessoal, ela nem recurso único é, certo? É um recurso único, é o equipamento e seu complemento pessoal, correto? Equipe de intervenção é conjunto de recurso único da mesma classe e tipo, com um só líder. Então aqui, ó, duas ARs com um só líder, cada uma delas com seu complemento pessoal, liderados por uma única pessoa. Isso aqui é uma equipe de intervenção, correto? Já a força-tarefa é a combinação de recursos únicos de diferentes classes ou tipos. Aqui tem um ABT e um AR, certo? Um ABT e um AR. Combinação de recursos de diferentes classes ou tipos subordinados a um só líder. Então, da mesma forma, ó, tem um só líder para essas duas composições aqui. Aqui é uma força-tarefa, porque são classes distintas. Aqui é equipe de intervenção, porque são recursos da mesma classe, liderado por o mesmo líder. E aqui é recurso único, porque só tem um recurso com seu complemento pessoal, certo? Pois bem, estão aí a classificação do recurso quanto à quantidade e composição. Já quanto ao estado do incidente, o recurso pode estar designado, é aquele recurso que está trabalhando, que está empregado sob a direção de um supervisor. Ele pode estar disponível, é aquele recurso que está aguardando a designação, que está, como o próprio nome sugere, ele está disponível para ser empregado, mas ele está aguardando a designação ou a determinação de emprego. E indisponível é qualquer um desses recursos aqui, sem o complemento em pessoal ou inoperante por falha mecânica, por exemplo. Então ele está indisponível, seja por falta do complemento em pessoal ou por problema mecânico, o recurso pode estar indisponível. Agora vamos tratar das fases da resposta. Bem simples. São duas. A fase reativa são as 4 primeiras horas do incidente. E a fase proativa é o período posterior às 4 primeiras horas. Vamos imaginar aqui uma linha do tempo. Então, as 4 primeiras horas, fase reativa, e o período posterior, fase proativa. Na fase reativa, 90%, mais de 90% das ocorrências são solucionadas nessa fase aqui, na fase reativa, certo? Normalmente, por conta da pequena quantidade de recursos empregados nessa fase reativa, são necessários apenas planos mentais, porque são poucos recursos e aí é possível controlá-los mentalmente. Já quando a ocorrência ultrapassa essas 4 horas, é porque a complexidade dessa ocorrência é maior.
E aí existe a necessidade de envolver maior quantidade de recursos a partir dessas 4 primeiras horas iniciais, certo? E aí essa fase se chama proativa. E diferentemente da primeira fase, em que os planos são mentais, na fase proativa, por conta da quantidade de recursos, eu preciso escrevê-los, para que eu não perca o controle desses recursos, para saber exatamente onde cada um está, o que está fazendo, certo? Repetindo, fase reativa as 4 primeiras horas, planos mentais, fase proativa, período posterior às 4 primeiras horas iniciais, em que os planos devem ser escritos, correto? Período operacional é o período de tempo que deve ser acomodado um plano de ação. Esse plano de ação no incidente é o famoso PAI. Nós iremos descrever bastante também, trabalhar com esse conceito ao longo da disciplina. Mas para a atuação, independente do grau do sinistro, independente da complexidade da ocorrência, nós devemos trabalhar apoiados por um plano. Nós devemos descrever os objetivos, ou seja, o que cada um tem que fazer, as táticas, ou seja, quem, onde e quando cada um deve intervir, bem como as estratégias, né? Como realizar as tarefas, certo? E isso é justamente o que descreve o plano de ação do incidente. Então, o período operacional nada mais é que o período de tempo de execução daquele plano de ação, certo? Então, os períodos operacionais são determinados pelo comandante de incidente e podem variar em razão de peculiaridades do incidente. As decisões acerca da extensão do período operacional podem ser afetadas pelo tempo necessário para cumprir o objetivo, certo? Vamos supor uma ocorrência que eu não tenha tempo para cumprir os objetivos. Então, o período operacional não vai ser viável, né, para a execução daquele objetivo. Outro, pela disponibilidade de recursos. Vamos supor, estou desenvolvendo uma resposta e preciso de um recurso, só que esse recurso não chegou. Era muito comum durante o atendimento às ocorrências, vítima presa em ferragem, o desencarcerador não está na cena. O que é que a gente pode fazer, não tendo em mão outro recurso? Aguardar, certo? Outra situação seria participação de outras organizações ou instituições de apoio, porque é muito comum a ação integrada, né, no sistema de comando de incidentes. O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba recebe o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, recebe de outros estados para atender a ocorrência. As instituições co-irmãs se ajudam, né? Considerações ambientais, como luz natural, clima, a própria condição meteorológica também é muito importante. Exemplo, deslizamento de encosta ou de uma barreira. Em caso de chuva, muito possivelmente o risco, né, fica elevado da ocorrência de novos deslizamentos. Então, o período operacional é suprimido em razão do risco, das condições meteorológicas aumentarem o risco dessa ocorrência, então o período operacional fica prejudicado. Da própria evolução do incidente, né? Eu citaria aqui como exemplo a barragem de Brumadinho, né, que efetivou contaminação de águas, né, uma ocorrência que inicialmente foi um rompimento de barragem, mas teve repercussão no meio ambiente, né, na questão hídrica, repercussão social, enfim. A evolução do incidente também é importante para a definição do período operacional. E também aspectos relacionados à segurança, certo? Como eu havia citado, meteorologia é um deles, mas aspectos relacionados à segurança podem afetar e limitar a definição do período operacional, ou seja, do tempo para execução daquele plano de ação, ok?
Aí vamos tratar agora do sistema de comando de incidentes. Como é que ele surgiu, né? Como é que essa ferramenta surgiu no mundo? Então, em 1970, uma série de incêndios florestais acometeram o sudoeste da Califórnia. E durante um período de 13 dias, 16 pessoas morreram, 700 edificações foram destruídas e mais de 500 mil de acres foram queimados. Para você ter uma ideia, esse 500 mil de acres é aproximadamente igual a uma área de 50 quilômetros por 40 quilômetros. Imagine um retângulo nessas dimensões. Pois bem, foi o que foi destruído, né? Lá na década de 70. Então, foi estruturado um órgão, digamos assim, FireScope, que é o Firefighting Resource of California, Organized for Potential Emergencies, perdão aí no meu inglês, mas nada mais é que recursos da Califórnia organizado para emergências potenciais. E esse órgão, FireScope, identificou que o maior problema não estava na quantidade nem na qualidade dos recursos envolvidos. Eles tinham plena quantidade e qualidade de recursos. O problema estava na dificuldade em coordenar as ações. Certo? O FireScope identificou os seguintes problemas na ação integrada entre os órgãos: falta de estrutura de comando clara, definida e adaptável às situações, dificuldade em estabelecer prioridades e objetivos comuns, falta de uma terminologia comum entre os órgãos envolvidos, falta de integração e padronização nas comunicações, falta de planos e ordens consolidados, certo? Então, observem, existia uma grande bagunça nessa resposta. Os órgãos não interagiam, não trabalhavam de forma cinética, não tinham objetivos em comum, utilizavam denominações diferentes que dificultavam a compreensão. As comunicações também não eram integradas, o que dificultava o estabelecimento de objetivos e também ao cumprimento de metas. Então, tudo isso foi levantado pelo FireScope e isso resultou na conclusão da primeira versão do sistema de comando de incidentes, no ano de 1973. No ano de 1981, o sistema de comando de incidentes é alterado e desenvolvido para atender padrões nacionais, dos Estados Unidos de atendimento de emergência a desastres. Inicialmente, a ferramenta foi voltada para combate a incêndio florestal, mas em 1981 ela foi alterada para outros tipos de emergências. Em 2003, o presidente americano George W. Bush expediu a diretiva, que é um decreto, um tipo de decreto, a qual determinou que o sistema de comando de incidentes fosse utilizado como sistema de gerenciamento padrão em todas as agências governamentais na esfera federal, certo? Com base no Sistema Nacional de Gerenciamento de Incidentes. Ok? Esse é o histórico no mundo. E no Brasil? Como é que isso ocorreu? Então, houve a descoberta de profissionais da área de segurança pública frequentando cursos e treinamentos nos Estados Unidos da América. Eles tiveram contato e conhecimento da ferramenta, do sistema de comando de incidentes lá existente e vigente. E aí identificou-se a necessidade de trazer essa ferramenta para a coordenação de respostas em desastres no Brasil. Os estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo iniciaram em tempos distintos o estudo e o processo de implantação da ferramenta, utilizando seus princípios e denominações equivalentes. Em Santa Catarina se denomina Sistema de Comando de Operações. No Rio de Janeiro, Sistema de Comando de Incidentes. Em São Paulo, Sistema de Comando de Operações. Apesar das denominações distintas, mas é o mesmo. Ela é alicerçada dos princípios originalmente utilizados nos Estados Unidos da América.
O Ministério do Meio Ambiente, por meio da Portaria 425 de dezembro de 2009, criou o Programa Nacional de Redução do Fogo nas Áreas Rurais e Florestais. Então, observe que, de modo análogo ao que ocorreu nos Estados Unidos, aqui no Brasil houve uma portaria para estruturar também e resolver, sanar problemas voltados para combate a incêndio florestal, certo? Posteriormente, a Lei 12.608 de 2012, regulamentada pelo Decreto 10.593, estabelece as ações de proteção civil sejam organizadas pelas ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Então, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil também se relaciona com, de certa forma, aí, com o Sistema de Comando de Incidentes, né? Pois bem. Aí, então, vamos passar agora para tratar do conceito de Sistema de Comando de Incidentes. O Sistema de Comando de Incidentes é uma ferramenta de gerenciamento de incidentes padronizada para todos os tipos de eventos, que permite adotar uma estrutura organizacional integrada para suprir as complexidades e demandas de incidentes únicos e múltiplos, independente das barreiras jurisdicionais. Vamos explicar melhor esse conceito. Então, é uma ferramenta, né, e ela é voltada, ela é direcionada para o gerenciamento de incidentes, né? Ela é uma ferramenta que é padronizada, certo? Para todos os tipos de eventos, seja um evento acidental ou mesmo um evento programado. Nós utilizamos fundamentos do sistema de comando de incidentes aqui em João Pessoa, na semana pré-carnaval, né? no Folia de Rua, né? No São João de Campina Grande, temos lá posto de comando, enfim. Foi utilizado na Copa do Mundo e Olimpíada, o sistema de comando de incidentes, ou seja, ela é para todo tipo de evento, não só acidentes, mas também eventos programados. E ela permite adotar uma estrutura organizacional integrada justamente porque envolve várias instituições e elas precisam trabalhar de modo integrado, com objetivos em comum, certo? Para suprir as complexidades e demandas de incidentes únicos ou múltiplos. Eu citei aqui o caso lá de Brumadinho, né? O rompimento de uma barragem que gerou incidentes múltiplos e consequências múltiplas, né? Hídricas, sociais, ambientais, enfim. E isso independe das barreiras jurisdicionais. Nós sabemos que nossa corporação tem o limite imposto aí pela fronteira, né? O limite jurisdicional imposto pela fronteira no estado da Paraíba. Também tem limite de recurso humano, tem limite de recurso material, de recurso logístico, de recurso financeiro, porém independe das barreiras jurisdicionais, porque a ferramenta permite que co-irmãs, que instituições co-irmãs ingressem para nos auxiliar na resposta, né? Como já ocorreu recentemente, ou algumas vezes aí no passado recente, melhor dizendo, do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba apoiar corporações co-irmãs pelo Brasil. Isso ocorreu já algumas vezes. Aí está a ferramenta, o ciclo operacional que a gente vai tratar numa aula mais adiante. Pois bem, tratando agora dos princípios. Lembrando lá que o Firescope, na década de 70, identificou uma série de problemas. Então, esses princípios do sistema de comando de incidentes visam evitar aqueles problemas que foram identificados pelos Firescope. O primeiro deles, terminologia comum. Então, o uso de uma terminologia comum ajuda a definir as funções organizacionais, instalações, descrições de recursos e cargos. No sistema de comando de incidentes, a terminologia comum é aplicada à sua estrutura organizacional, aos recursos e às instalações. O objetivo da padronização dos termos
é promover a perfeita compreensão por parte de todos os envolvidos na gestão de um incidente. Vamos imaginar uma ocorrência que Corpo de Bombeiros e Exército estejam atuando juntos. Se eu utilizar a denominação ABT, para todos os bombeiros ficará claro, auto bomba tanque. Saberemos que é uma viatura de combate a incêndio. Porém, para o pessoal do Exército, isso será uma linguagem incomum, eles não compreenderão. Portanto, trabalhando de maneira integrada, sempre que houver alguma outra instituição dentro da ferramenta envolvida na resposta, devemos utilizar a terminologia comum, a mais simples possível. Nesse caso, devemos utilizar, como por exemplo o que eu citei, em vez de ABT, viatura de combate a incêndio. Em vez de AR, devemos utilizar ambulância. É um termo mais simples e comum, facilitando a compreensão dos envolvidos na resposta. Esse é o primeiro dos princípios. O segundo é alcance de controle. Qualquer indivíduo com responsabilidade de supervisão no gerenciamento do incidente deve possuir de 3 a 7 subordinados, sendo 5 o ideal. Então aqui está a estrutura, né, da primeira vez, a estrutura no máximo de sua expansão. Observe que o comandante do incidente tem subordinados a ele 3 aqui e outros 4 aqui, totalizando 7. Não pode ser inserido ninguém mais nessa estrutura, porque se for inserido, aí aqui o comandante perderia o alcance de controle, certo? Então é de 3 a 7, sendo 5 o ideal, certo? Instalações padronizadas são utilizadas para dar suporte às atividades de resposta, sendo estabelecida em locais seguros, sendo bem sinalizadas, com localização precisa e denominação comum. Temos aí posto de comando, área de espera, área de concentração de vítima, L-base, L-ponto, base e acampamento. A gente vai trabalhar esse conteúdo numa aula mais à frente. Plano de ação do incidente é um outro princípio do sistema de comando de incidentes. Fornecem um meio condizente para comunicar os objetivos, a estratégia e as atribuições das equipes no contexto da resposta ao incidente. Nem sempre precisa ser escrito. Como eu disse anteriormente, lá tem o período reativo e o período proativo. No período reativo, normalmente o plano é mental. Mas ele deve ser confeccionado quando o incidente se torna complexo, ou seja, para a gente não perder o controle, né, dos recursos e do que cada um está fazendo, e quando a resposta é dada por diferentes agências, quando essa ultrapassa um ou mais períodos operacionais, certo? Esse é o quarto princípio do sistema de comando de incidentes. Outro princípio é a cadeia de comando. É um conceito muito comum, muito simples para a nossa compreensão, que refere-se à linha hierárquica de autoridade ordenada dentro do organograma. Cada pessoa responde e se reporta funcionalmente a apenas uma pessoa designada como seu chefe. O fluxo de informações segue o mesmo caminho, tanto do comando para a execução quanto no sentido contrário. Elenquei mais uma vez a estrutura do sistema de comando de incidentes. Então aqui, ó, o comandante ele seguiria para o chefe da seção de operações, mas ninguém aqui vinculado à seção de operações falaria direto com o comandante, certo? Isso seria quebra da cadeia de comando. Da mesma forma, não há comunicação no sentido horizontal aqui. Eu digo comunicação oficial, certo, pessoal? As redes de comunicação são dimensionadas para viabilizar apenas esse contato do comandante com o chefe de operações ou da seção de planejamento com o comandante. Essa comunicação chegaria apenas até aqui. E quem porventura queira tratar algo com o comandante tem que fazer por intermédio do seu respectivo chefe.
ok? É basicamente isso, e não diretamente ao comandante. Comunicações integradas. As comunicações devem ser facilitadas por meio de um plano comum para que o fluxo de informações seja transmitido da melhor forma possível e garanta o bom andamento das ações. Aí podem ser estabelecidas rede de comando, rede tática, rede administrativa. Me permitam retornar aqui ao slide anterior. Imagine aqui todo esse pessoal envolvido numa resposta. Imaginem também uma rede única, que envolva todos falando no rádio ao mesmo tempo. Fica inviável, impossível essa comunicação. Por isso se estabelece redes para viabilizar o fluxo dessa informação de maneira fluida, de maneira que se possa compreender a informação. Então, por exemplo, rede de comando estaria só esses aqui, ó, certo? Aí rede tática seria aqui, ó, a seção de operações para baixo. Então, o fluxo de informação seguiria do comandante até o chefe da seção de operações. Aí uma outra rede estabelecia aqui, uma rede tática para esse efetivo aqui empregado. Uma rede administrativa poderia envolver aqui, ó, logística, finanças, o próprio comandante, certo? Pois bem, são redes distintas, de forma que a comunicação não fica carregada, não fica impossibilitada e garante um bom fluxo dessas informações, correto? Comando unificado. Em incidentes com várias jurisdições ou uma única jurisdição com participação de múltiplas agências, o comando unificado permite que as instituições com diferentes autoridades locais, geográficas e funcionais trabalhem em conjunto, de forma efetiva, sem afetar a autoridade ou responsabilidade das demais. Vamos explicar melhor isso aqui. Então imagine um incidente que envolva Paraíba, Pernambuco, exemplo, ou seja, várias jurisdições. Ou um incidente aqui na Paraíba que venha vários corpos de bombeiros, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, certo? Então, dentro da estrutura do sistema de comando de incidentes, eu formo o comando unificado. Imagina aqui, ó, o Corpo Bombeiro Militar da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. No comando unificado, um representante de cada uma dessa instituição vai ser chamada para gerenciar a resposta. Mas pode ser também aqui no comando unificado instituições distintas. Imagine Corpo Bombeiros, Exército e, sei lá, Defesa Civil. Então, o representante de cada instituição iria compor o unificado, o comando unificado. Lembrando que sempre em um incidente, a instituição que tiver maior prevalência ou correlação com o incidente é que tem predominância na tomada de decisão, certo? Exemplo, desastre, como o de Brumadinho. Aí está lá, Corpo de Bombeiros, Exército, Polícia Militar. Quem vai desenvolver as ações? É quem tem maior relação com a ocorrência. Nesse caso, Polícia Militar, ou Corpo de Bombeiros, perdão. Se for uma ocorrência, por exemplo, de defesa na fronteira, seria o Exército que tem mais correlação com isso. Então, o Exército iria comandar, iria ter prevalência nas ações, no direcionamento das ações, ok? Então, o comando unificado é o conjunto de órgãos empregados na resposta, ok? Diferentemente de comando único. No comando único, eu tenho uma única instituição empregada na resposta. Então, é um único representante desse aqui. Comando unificado, eu envolvo a participação de múltiplas agências, múltiplas instituições, ok? Manejo integral dos recursos. Trata da gestão de forma
eficiente dos recursos, pessoal, viatura, equipamentos, mediante cadastro, acompanhamento de seu status. Basicamente, pessoal, é solicitar apenas o que vai ser empregado e também controlar o status desse recurso na resposta. Isso é o manejo integral dos recursos, certo? O despacho e mobilização apropriada de recursos devem atender àquilo que foi definido para as atribuições táticas em razão das estratégias e dos objetivos estabelecidos. Pronto, aqui eu trouxe um quadro, né, Kanban, que serve para controle e acompanhamento desses recursos, né? Organização modular. A estrutura organizacional do comando de incidentes se desenvolve de cima para baixo de forma modular, sendo flexível e se baseia no tamanho e complexidade do incidente. Vou explicar melhor o que é isso. Pois bem, aquela estrutura que eu tinha falado anteriormente, do sistema de comando de incidentes, não é toda a resposta que eu vou chegar com aquilo já pronto. Não. De acordo com a necessidade do evento, pode ser aumentada, ampliada ou suprimida aquela estrutura, chegando àquele limite máximo lá. Aqui eu trouxe um exemplo. Então chega numa ocorrência, primeiro o comandante do incidente, ele estrutura a seção de operações, aí essa ocorrência vai chegando recurso, vai chegando, estrutura a seção de planejamento, depois ele estrutura ali o oficial de segurança, oficial de ligações de informações públicas, e aí o tempo passando e chegando recurso, ele estrutura a seção de logística e finanças. Observe que a estrutura começa pequena. As 4 primeiras horas iniciais, os recursos são poucos, mas aí com o tempo vão chegando, incorporando recursos ao sistema, e aí é necessário expandir a estrutura para que se tenha um controle e uma resposta de maneira efetiva, certo? Isso é a organização modular. Pois bem, tem esse processo mnemônico aqui para se decorar quais são, se memorizar, né? Quais são os princípios do sistema de comando de incidentes dessa bibliografia que nós adotamos, né? Do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Então, a palavra impacto. Então, instalações padronizadas, manejo integral de recursos, planejamento de ação no incidente, alcance e controle, cadeia de comando, comando unificado, comunicações integradas, terminologia comum e organização modular. A palavra impacto com a letra C em destaque, porque são 3 palavras, 3 princípios, né, que se iniciam com a letra C. Ok? Dúvidas, qualquer dúvida, estão aí os contatos, né, telefone e e-mail, inclusive o WhatsApp, se for necessário. Me coloco à disposição, desejo a todos bom estudo e até a próxima.